Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina do sacramento da Eucaristia. Mas de um modo assim um pouco mais amplo, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do que nós entendemos como Eucaristia ao longo do tempo. Sobre como a Eucaristia ao longo dos séculos está presente e hoje de modo especial na nossa igreja, né? Para a gente ter um ponto de partida sobre o qual raciocinar, nós temos que partir. Olha que cor que nós vamos escrever hoje. Nós temos que, antes de tudo, imaginar uma linha que termina hoje, mas que começa mais ou menos no ano 2166 antes de Cristo. Se nós queremos falar sobre fé e sobre as coisas da nossa fé, nós temos que partir deste ano. O que foi que aconteceu no ano 2166 antes de Cristo? Ou seja, há mais de 4.000 anos atrás. Lembre-se sempre que a nossa linha histórica ela é dividida no ano zero. Em teoria, o ano do nascimento de Cristo. De Cristo até nós, 2025 anos. De Cristo até lá, 2166 anos. O que aconteceu neste ano? Um certo Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, é chamado por Deus. E Deus diz assim para ele: você, Abraão, junto com a tua mulher Sarai, pega o que você tem, as suas escravos, boi, jumento, cabrito, carneira, pega tudo o que você tem e vai para a terra que eu vou te indicar. Eu te darei uma descendência inumerável como as estrelas do céu. Te darei uma herança sem fim. Te darei toda uma terra onde jorra leite e mel. A nossa fé começa aí. O Deus que nós cremos hoje é o mesmo Deus que chamou Abraão naquele ano lá. Então vejam, para nós entendermos hoje o que é a Eucaristia, nós temos que partir de Abraão, 2166. Com este chamado de Deus que pega Abraão e tudo o que ele tem e diz: vai nesse caminho que eu te mando. Mas não basta só Abraão. É preciso recordar de um outro personagem importante. Mais ou menos no ano de 2066, ou seja, quando Abraão tinha 100 anos, acontece uma coisa, um evento histórico muito importante. O seu filho Isaac, Deus diz assim para Abraão: o teu filho, aquele que eu te dei, que eu prometi que ia te dar, você agora tem que me devolver. Você tem que sacrificá-lo em meu nome. Abraão, sem titubear muito, pega o seu filho Isaac, leva até a montanha, prepara tudo para o sacrifício, e nós conhecemos bem a história. Quando ia sacrificar, aparece um cordeirinho, e Deus sacrifica o cordeirinho em vez do filho Isaac. Porém, o sinal é feito. Deus faz o pacto com Abraão, o chama e o manda. Depois quer consagrar, quer, vamos dizer assim, selar este pacto com o sacrifício do filho, que depois se torna sacrifício do cordeiro. Então vejam, esse episódio inicial marca até hoje a Eucaristia. Eucaristia para nós hoje também é envio, Deus que nos manda. Final da missa, o que é que o padre diz? A última coisa que o padre diz na hora que termina a missa? Ide. O padre envia depois da missa. E envia para um compromisso. Eu tenho que assumir este compromisso de comunhão, de sacrifício, de entrega de mim mesmo para Deus. Depois disso, nós fazemos um salto de quase 1000 anos. E nós vamos para o ano de 1440. Sempre antes de Cristo. No ano de 1440, um certo Moisés fala com Deus e Deus diz assim para ele: Moisés, salva o meu povo do Egito. Tira o meu povo da escravidão. Depois, se você pegar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 14, Deus diz assim para Moisés:
Este dia, ou seja, o dia que você vai sair com o povo do Egito, esse dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações. Vejam que a saída do povo do Egito, também é chamada por nós com uma palavrinha bastante conhecida: Páscoa. Saída e Páscoa são sinônimos. A saída do Egito para os judeus é Páscoa, é libertação, é abandonar a escravidão, a morte, a desventura e tudo mais, para uma vida nova. Então vejam, vão somando estas coisas na cabeça de vocês. Nós fazemos um outro salto muito importante para a nossa história, para a história do povo da Bíblia, e nós vamos aqui quase já chegando em Jesus. Nós vamos para o ano de 586 até o ano de 538, na cidade de Babilônia. O que acontece neste período? O povo que tinha sido libertado se torna escravo novamente do rei Nabucodonosor, rei da Síria. Vão todos levados para a Babilônia. Deixam na terra deles, deixam o templo, deixam a fé, deixam a língua, porque tem que aprender um novo idioma, deixam os parentes mais idosos, porque não são todos os que vão para o exílio, são só os mais jovens, aqueles que podem trabalhar ainda. Tem que ser, vamos dizer assim, tem que se habituar a um novo ambiente, a um novo território, a uma nova língua, a uma nova cultura. O povo de Israel, que tinha como tradição e como cultura religiosa celebrar Deus que manda e Deus que quer fazer um pacto e Deus que liberta, quando vai para a Babilônia, começa a aderir outras coisas de religião. O povo da Babilônia não era um povo, vamos dizer assim, não é monogâmico a palavra, como que fala? Quando tem um só Deus? Não é também, monogâmia é um marido só, né? Monoteísta, desculpe. O povo da Babilônia não era monoteísta. O povo de Israel, sim. O povo da Babilônia tinha vários deuses pagãos. Quando o povo de Israel chega na Babilônia, começam a ter contato com esses deuses pagãos, com festas pagãs, com culturas pagãs, que devagar vão entrando também na cultura religiosa judaica. A ceia pascal que Deus ensinou o povo a celebrar e que lembrava a libertação, quando vai para a Babilônia, ela é contaminada com algumas questões. O centro da ceia pascal, que era recordar a libertação, recordar o sacrifício de Deus, passa a ter outros aspectos. Um deles vou explicar para vocês. A ceia pascal judaica, Deus manda, mata um cordeiro por família, 1 ano, come às pressas com ervas amargas e assim por diante. Não tinha nenhum tipo de elevação de mãos. Era a ceia, como quando a gente está jantando, você vai jantar, vai almoçar com a sua família, você não pega o prato de feijão e levanta o feijão para cima, o prato de arroz ou a carne, você está comendo, e assim era a cultura deles. Com uma influência babilônica, entra na celebração pascal o elevar as mãos, porque entende-se na cultura deles que eu tenho que levar até Deus. Cria-se então essa mentalidade de que Deus está em cima e nós estamos embaixo. Até aqui não tinha muito essa questão de espaço físico e temporal. Os homens aqui, Deus em cima, o diabo embaixo. É mais ou menos neste período que isso entra no pensamento do povo judeu. Deus em cima, o homem aqui, o diabo lá embaixo. Por isso, as coisas que eu quero para Deus, eu elevo na direção de Deus, né? Uma influência só. Houveram outras também. Por último, antes de Jesus, um fator determinante. O ano de 445 a.C., acontece a primeira reconstrução do Templo de Jerusalém. O templo estava construído antes da Babilônia, neste intervalo de tempo aqui. Quando o povo vai para a Babilônia, o templo é destruído. Quando eles voltam para Israel, para Jerusalém, neste ano, ou seja, pouco menos de 100 anos depois, eles reconstroem o templo.
Com a reconstrução do templo, entram novas culturas também, que tinham sido adquiridas no tempo que o povo estava na Babilônia. Essa de levantar as mãos, questão de dinheiro, por exemplo. O povo de Israel não misturava, vamos dizer assim, fé e dinheiro. Era o povo da Babilônia que tinha costume de ofertar dinheiro para Deus. Isso entra no templo também. O primeiro templo, o templo da época do rei Salomão, não tinha essa questão de oferta material de dinheiro. É o segundo templo que tem, o templo reconstruído. Então vejam, fatores que vão entrando no meio da festa pascal, da celebração, vamos chamar assim, da Eucaristia, como nós entendemos. Chegamos em Jesus, conhecemos bem a história de Jesus, e o que é que Jesus fez? Sabemos, como eu lembrei para vocês na semana passada, que Jesus, na última ceia, não celebrou uma missa, mas que Jesus estava jantando com os seus discípulos e durante a ceia, durante a janta, pegou o pão e disse: "Este é meu corpo", pegou o vinho e disse: "Este é meu sangue, fazei isto em memória de mim", durante uma janta. Então vejam, estes fatores de ceia pascal, somados ao fato de Jesus ter feito este gesto na última ceia, constituem para nós a Eucaristia que nós temos hoje. Mas lembrando, tudo isso nós estamos ainda aqui. Ainda tem todo este outro período até chegar em nós hoje, 2025, e é o que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, de um modo um pouco mais aprofundado. Isso foi só uma introdução bastante rápida que eu quis fazer com vocês porque é bastante importante. Peguem quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe não tem problema. Pegue na sua Bíblia o Evangelho de João, quem está com a Bíblia, quem não está, que tiver com o celular, procure. João 13, (4, 5). Diz assim: Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Depois Jesus disse: "Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros." Então vou colocar aqui, vou dizer aqui, João 13, versículos 4 a 5 e depois o versículo 14. Jesus, o que é que faz na última ceia, além do fato de ter pego o pão e o vinho? Jesus insere na última ceia um terceiro elemento muito importante: o lavar os pés. Coisa que não fazia parte da ceia pascal judaica e que Jesus traz como novidade. A partir deste fato, a ceia pascal judaica mais a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, também são unidos a lavar os pés. Lavar os pés, então, se torna uma coisa fundamental na celebração da Eucaristia. Sem a lavagem dos pés, a Eucaristia para nós fica incompleta. Nós, depois deste período, é um pouco o que eu contei para vocês na semana passada. Celebrações nas casas, Eucaristia que recordava esta última ceia de Jesus. O fator mais significativo que nós vamos ter e que influencia muito a Eucaristia acontece entre os anos 98, depois de Jesus, até o ano 311. Do ano 98 a 311, acontecem as grandes perseguições, os grandes martírios, né? É o tempo dos mártires. Os mártires que nós comemoramos hoje em dia, Santa Luzia, Santa Cecília, São Lourenço, são pessoas que morreram neste período aqui. Período das perseguições, que a fé cristã não era aceita pelo império. Lembram-se daquela data que eu passei para vocês da semana passada, o ano de 313, quando Constantino autoriza a fé cristã. Até então a fé não era autorizada, era perseguida. Agora vejam o que isso tem de importância para nós a respeito da Eucaristia. Se na última ceia Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim, entrego o meu corpo e o meu sangue." No dia seguinte Jesus morre na cruz. O que é que os seguidores de Jesus colocam em mente?
que depois da ceia, depois da reunião em comum, do jantar juntos, o passo seguinte para o cristão é o sacrifício, é entregar a sua vida, como Jesus fez na sexta-feira. Por isso que nós temos aqui o período dos grandes martírios. É um período tão importante para nós e para a Eucaristia, que existem mártires que não deveriam ser mártires. Pessoas que se automartirizaram porque pensavam, criaram esta mentalidade de que a Eucaristia vinha automaticamente unida a martírio. Tem uma santa chamada Santa Apolônia. Primeiro cortaram os seios dela, não morreu. Depois arrancaram as unhas dela, não morreu. Depois arrancaram os dentes da boca dela, não morreu. Disseram, olha, você então já está purificada, pode ir em paz. Ela falou, estou livre? Está. Foi, correu e pulou numa fogueira. Falou, por Jesus Cristo. Ou seja, deu a sua vida por Jesus. E é santa, Santa Apolônia. Então, pessoas que procuravam o martírio, porque fizeram essa ligação. Última ceia, ceia eucarística, martírio. Quando a religião, a fé cristã é autorizada, e as pessoas já não são mais assassinadas, já não são mais martirizadas, aqui nasce uma coisa chamada, mais ou menos no ano de 325, nascem os monges. Até então não existiam monges ainda. Os monges, pessoas que fazem voto de pobreza, castidade e obediência, que vivem no deserto, vida ascética, sem muitas coisas de comer, sem muitas facilidades, ou então vivem dentro de mosteiros, com outras comunidades, e com outras pessoas e assim por diante, mas com um detalhe muito importante. E isso vale até hoje. Se vocês já participaram de uma profissão de votos de um religioso, como nós os teatinos, os franciscanos, os cistercienses, ou de alguma freira, quando nós fazemos os votos nossos, a gente escreve num papel o que a gente fala, eu, João Vitor, prometo pobreza, castidade, obediência, etc, etc, etc. Venho até o altar na igreja e em cima do altar eu assino esse papel que eu acabei de dizer. É a única coisa que é autorizada pela liturgia a ser colocada sobre o altar, com exceção das espécies eucarísticas, né? Vocês, quando se casaram, pelo menos não deveriam. Alguns fazem. Assinar o documento em cima do altar. Não pode. O documento de casamento tem que ser assinado fora do altar, numa mesinha. Só a profissão dos religiosos é que pode ser assinada sobre o altar. Porque liga a profissão dos votos ao sacrifício de Isaac. O religioso entrega a sua vida, assim como Isaac foi entregue em sacrifício, assim como Jesus se entregou em sacrifício, assim como os mártires se entregaram em sacrifício. Vejam que a vida do religioso, qualquer religioso que seja, está profundamente ligada à Eucaristia. Aí vocês falam assim, por isso que o Padre João fala que a Eucaristia é o centro. Bingo, ganharam no bingão, entenderam? A vida dos religiosos está profundamente ligada à Eucaristia. Depois disso, nós temos algumas outras coisas que contribuem para o nosso conhecimento da Eucaristia e que nos ajudam. A título de curiosidade, para que vocês saibam porque é importante todo bom cristão saber um pouco estas coisas. Mais ou menos no ano 400, mais ou menos, existia um homem chamado Jerônimo. Conhecem São Jerônimo? São Jerônimo, secretário do Papa Damásio, em Roma, é enviado a Jerusalém com uma missão. Jerônimo, vai até Jerusalém, pega a Bíblia que está escrita em grego e em hebraico e traduza ela para o latim. Jerônimo vai até Jerusalém, mais precisamente até Belém, passa cerca de 40 anos morando na gruta do nascimento de Jesus. Quem não foi lá, vá, e eu já fui, e é um lugar muito bonito de ver. E se vocês querem ver, entre no meu YouTube e tem um vídeo lá que eu coloquei, fecha parênteses. Passou 40 anos lá traduzindo a Bíblia. Jerônimo volta para Roma com a tradução da Bíblia em latim. É a primeira vez que a Bíblia, que os acontecimentos a respeito da vida de Jesus,
chegam até Roma, na língua que o povo falava naquela época, que era o latim. Então, este fato foi importantíssimo para que as fofocas acabassem, mas, sobretudo, para que se unificasse o jeito de celebrar. Porque pensem bem, a gente é acostumado a pensar com a cabeça nossa de hoje, 2025, WhatsApp, e-mail e tudo mais. Nesse tempo não tinha nada disso. Como é que o povo que estava em Roma, ou na África, ou sabe Deus aonde, sabia o que é que Jesus tinha feito na última ceia? Através de comentário, de ouvir dizer, de mais ou menos foi assim. Quando São Jerônimo faz essa tradução da Bíblia, é a primeira vez que a coisa chega íntegra, oficial. É isso que Jesus fez. Aqui então eles têm certeza de como foi a última ceia de Jesus. Depois disso, um outro fato interessante, entre os anos 431 até o ano 787, aconteceram os grandes concílios da nossa fé. O concílio de Éfeso, de Niceia, de Constantinopla. Sabe quando a gente reza aquele creio assim? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do... Se chama Credo Niceno-Constantinopolitano, porque foi escrito no concílio de Constantinopla, no ano de 381. Então, mais ou menos neste período aqui. São os concílios que definem a nossa fé. Quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo, um só homem, Trindade Santíssima, Virgem Maria, e tudo que a nossa fé tem. É decidido, é estabelecido entre estes anos. No ano de 1054, acontece a grande primeira divisão da Igreja. Nós, na semana passada, falávamos da divisão protestante, mas já alguns anos antes, no ano de 1054, acontece uma divisão muito grande entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. Por um motivo bastante pequeno, vamos chamar assim. Os católicos do Oriente, Jerusalém, Terra Santa, Norte da África, por aí vai, não acreditavam que o Espírito Santo procedesse do Pai e do Filho. Os católicos do Ocidente, de Roma para cá, acreditavam. Se dividiram. Esta divisão só foi superada com o Papa Paulo VI no ano de 1974. Então veja, mais de 900 anos depois, as igrejas ficaram divididas. Hoje as igrejas são unidas novamente. Tanto é que quando você vê, por exemplo, a missa do Papa, lá no Vaticano, sempre tem aqueles padres com aquelas rouponas pretas, assim, compridas. São esses padres da Igreja Oriental, que tinham se dividido aqui neste ano, né? Se unem novamente. Aqui ficou curta a nossa linha, porque ainda faltam algumas coisas importantes aqui. Pulam-se alguns anos e nós chegamos no ano de 1570. 570 nós temos o primeiro missal. Por que isso é importante para nós? Não bastava ter uma Bíblia só, com Jerônimo. Era preciso ter também um livro de regras a respeito da liturgia, de como se deveria celebrar a Eucaristia, do que o padre deveria fazer e falar. Esse livro é constituído neste ano. Agora vejam, e isso é muito importante você ter em mente. Quantos anos se passaram desde o acontecimento histórico? Desde que Jesus fez o que fez a última ceia? É muito tempo, né? Por isso que as coisas na igreja não são assim como a gente gostaria que fossem, tão rápidas. Nós pulamos alguns anos e chegamos no ano de 1786. Quem sabe o que aconteceu neste ano? É um ano muito importante para vocês que são ministros da Eucaristia. Aconteceu uma coisa que se chama Corpus Christi. É a primeira vez que a Eucaristia é levada publicamente por meio das ruas, pelo meio das cidades, da cidade de Bolsena até a cidade de Pistoia. Boa noite. Traga uma cadeira e entre. Pega a cadeirinha. Então fique de pé. Um padre, celebrando a Eucaristia na cidade de Bolsena,
na beira do lago de Bolsena, não acredita que a hóstia se transforma de fato em corpo e sangue de Cristo. No momento que ele eleva a Eucaristia, pingam 3 gotas de sangue daquela hóstia, uma no altar e 2 no degrauzinho. Esse padre tem um ataque do coração, junto com quem estava ali na missa, só que ele estava em Bolsena, o bispo estava em Pistoia, uma outra cidade. O Papa, desculpa, estava em Pistoia. O Papa não morava em Roma neste período. Decidem então que aquela hóstia tem que ser levada até o Papa. É a primeira vez então que alguém pega a Eucaristia e sai de uma igreja. Até então isso não se fazia. Não bastasse levar a Eucaristia, levam também o altar e as 2 lastras de piso daquela igreja. Até hoje estão lá, quem não foi, vá um dia ou procure na internet. Você vê certinho assim, as lastras de mármore com as gotinhas do sangue de Cristo, né? E essa hóstia também, que até hoje se conserva lá na Catedral de Pistoia. É o nascimento do Corpus Christi, da comemoração pública da Eucaristia, do levar a Eucaristia para fora da igreja, como nós fazemos no Corpus Christi, por exemplo. Essa data é muito importante. Aqui você pode pesquisar por Pistoia. Pistoia, Toia. Quase acabando. Passam-se os anos e nós chegamos no ano de 1962 até 65. E nós temos o Concílio Vaticano II, que muitos de vocês, muitos não, alguns só, já eram nascidos neste período. Quando a Igreja, então, oficializa e unifica e determina tudo aquilo que ao longo destes últimos 1900 anos foi pensado sobre a Eucaristia, somado a tudo o que tinha acontecido antes, a história do povo hebreu, a fé do povo judeu. Então vejam, foi preciso praticamente 1960 mais 2160 anos, ou seja, quase 5.000 anos, para chegar ao que hoje nós entendemos por Eucaristia. Agora, qual é o pensamento atual a respeito da Eucaristia e daquilo que a fé nos apresenta? O Concílio de Trento, onde está Trento? Aqui, 1570, estabeleceu a doutrina do sacramento da Eucaristia. É um documento que se chama Doutrina do Sacramento da Eucaristia. Tudo o que a igreja crê a respeito da Eucaristia, tudo o que a igreja faz com a Eucaristia e o que a Eucaristia faz conosco. Esse decreto é válido até hoje, nunca foi suspenso. A fé da igreja na Eucaristia e como é esta fé é a mesma desde este período. Tá bom? E é o que nós vamos ver agora um pouco com este texto que vocês vão receber aqui, passa para o coleguinha, um por cada. Tá com frio? Doeu a bunda. Ei, lasqueira. Tá ficando velha, hein? Poxa vida. Não vamos ler tudo, não precisa se preocupar, viu? Tem para todo mundo. Vai chegar aí, ó. Aqui. Fartou alguém? Então, esse decreto foi publicado no 3º ano do Papa Júlio III, no dia 1º do mês de outubro. Quem entende do número romano? Que número romano está escrito aí? 1000. Muito bem. Então, diz assim, capítulo 1, sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em primeiro lugar, o Santo Sínodo, ou seja, o Concílio de Trento, professa e aberta e simplesmente que no augusto sacramento da Sagrada Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e homem, está verdadeira, real e substancialmente contido sob as espécies daquelas coisas sensíveis. Sensíveis no sentido de que são
sensíveis ao tato, eu estou sentindo. Pois essas coisas também não são mutuamente repugnantes, ou seja, que nosso próprio Salvador sempre esteja sentado à direita do Pai no céu, de acordo com o modo natural de existir, e que, no entanto, ele esteja em muitos outros lugares, sacramentalmente presente a nós em sua própria substância. Ou seja, o concílio determina que Jesus Cristo está de fato e verdadeiramente presente no céu, com Deus e com a gente ao mesmo tempo na Eucaristia. Como e por quê? Problema é de Deus. Pergunte para ele depois. Depois o texto continua dizendo outras coisas muito importantes também que vocês depois vão ler em casa com atenção. Capítulo 2. Da razão da instituição deste Santíssimo Sacramento. Nosso Salvador, quando estava prestes a deixar este mundo para ir ao Pai, instituiu este sacramento, no qual derramou como que as riquezas do seu divino amor para com os homens, fazendo memória das suas obras maravilhosas, e ordenou-nos, na participação dele, que venerássemos a sua memória e celebrássemos a sua morte até que ele viesse julgar o mundo. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E nós dizemos a cada missa: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus. Quis também que este sacramento fosse recebido como alimento das nossas almas, pelo qual pudessem ser alimentados e fortalecidos aqueles que vivem com a sua vida, que disse: quem de mim se alimenta viverá por mim. E como antídoto, pelo qual possamos ser libertados das faltas cotidianas e preservados dos pecados mortais. Capítulo 3. Da excelência da Santíssima Eucaristia sobre os demais sacramentos. A Santíssima Eucaristia tem, de fato, isto em comum com os demais sacramentos. É símbolo de algo sagrado e forma visível de uma graça invisível. O que eu dizia semana passada. Eu olho para a Eucaristia e eu sei que não é só uma hóstia. Me faz pensar, me liga com algo maior, com Deus. Porém, a Eucaristia tem uma coisa excelente, ou seja, uma coisa que é só dela, é peculiar, que os outros sacramentos não têm. É isso que ele vai dizer aqui agora. O poder de santificar quando se os usa, enquanto na Eucaristia, antes de ser usada, há em si o próprio autor da santidade. O que o sínodo está dizendo é assim: se eu pego água benta e jogo na cabeça dela, ela fica santificada. A Eucaristia não é assim. A Eucaristia está já nela a santidade, depois de ser consagrada. Mais ou menos no meio do parágrafo. Esta fé sempre esteve na Igreja de Deus, que imediatamente após a consagração, o verdadeiro corpo de nosso Senhor e seu verdadeiro sangue, juntamente com a sua alma e divindade, estão sob as espécies do pão e do vinho. Mas o corpo, de fato, sob as espécies de pão, e o sangue sob as espécies de vinho, pela força das palavras. Então vejam, é fundamental as palavras da consagração. Por isso que no momento da missa, no missal está escrito assim: o padre, ao dizer estas palavras, diz de forma clara e bem audível. Pode ver que o padre fala mais com calma, fala mais forte. E um detalhe também, quando na hora da missa o padre vai dizer as palavras da consagração, ele não deve olhar para as pessoas, ele abaixa a cabeça. O missal diz: o padre se inclina para dizer estas palavras, para que ninguém pense que sou eu que estou falando. Eu estou apenas, vamos dizer assim, emprestando a minha voz, para que Jesus fale aquelas palavras que falou. Capítulo 4. Sob a transubstanciação. Porque Cristo, nosso Redentor, declarou que aquilo que ele ofereceu sob as espécies do pão era verdadeiramente o seu próprio corpo, sempre foi uma crença firme na Igreja de Deus. E este Santo Sínodo do agora declara novamente que pela consagração do pão e do vinho, uma conversão é feita de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Conversão essa que é, pela Santa Igreja Católica, adequada e propriamente chamada de transubstanciação. A palavrinha mágica é essa. O que acontece quando o padre diz: tomai, isto é meu corpo, e levanta a hóstia? Acontece transubstanciação.
Essa é a palavra que a igreja usa. Agora vejam um detalhe interessante. Toda a substância do pão se transforma em substância do corpo. Toda a substância do vinho se transforma em substância do sangue. Por isso que qualquer partícula da hóstia é corpo de Cristo. Qualquer gotinha do vinho é sangue de Cristo. Por isso que o cuidado que nós temos que ter é muito grande. Deixa eu fazer só eu participei de uma missa, você falando assim, na hora do ofertório, entrou lá os objetos sagrados e a bandeja com pão e uma taça, já com vinho. Na hora do ofertório, daí o padre colocou em cima do altar. Ele não deve ficar pensando que, meu Deus do céu, ele consagrou ali, mas eu não sei se aqui também foi consagrado. São duas coisas, né? Eu fiquei com isso. A primeira delas é assim: eu, padre, quando vou celebrar a missa, o missal, a liturgia pede assim que eu, vamos dizer assim, que eu tenha em mim a intenção de consagrar aquelas hóstias que eu estou vendo. Por exemplo, né? Uma missa muito grande, no Vaticano isso acontece bastante, né? Tem muita gente para comungar, não cabem todas as âmbulas em cima do altar. O que é que se faz lá no Vaticano, mas em alguns lugares também fazem? Chamam-se alguns padres, devidamente paramentados. O padre pega na mão dele a âmbula, com as hóstias sem serem consagradas, faz uma fila assim de padre na beira do altar. Entendeu? Porque aquelas âmbulas não cabem em cima do altar. O Papa, que está celebrando a missa, ou um bispo que seja, no seu coração, na sua intenção, ele apresenta isso, que todas estas hóstias sejam consagradas, apesar de não estarem colocadas sob o altar. Mas ele está vendo aquelas hóstias. Essa é uma situação. A segunda situação, tudo que está sob o altar é consagrado, né? Então, por isso que eu não posso colocar sobre o altar pão, uva, taça de vinho, que eu não vou usar para a Eucaristia. Entendeu? No altar eu só posso colocar o que me serve para a Eucaristia. O cálice, as âmbulas, as hóstias, o vinho, o missal. Nem microfone eu não deveria colocar sobre o altar, segundo a ordem, a norma do missal romano. Mas a gente abusa um pouquinho e coloca, né? Porque não acontece nada demais. Mas eu não posso colocar outro pão e outro vinho. Entendeu? É claro que a coisa é somada com a intenção do padre, entendeu? Eu sei que ele tem aquele pão, mas na minha intenção não está de consagrar também aquele pão, apenas estas hóstias. A coisa não é matemática, não é quadrada, né? Então... Eu fiquei com aquilo no meu coração, sabe? Meu Deus, eu sei que não pode, né? Uhum. Muito bem, vamos lá. Capítulo 5. Do culto e da veneração que se deve prestar a esse Santíssimo Sacramento. Não há margem para dúvidas de que todos os fiéis de Cristo podem, segundo o costume sempre recebido na Igreja Católica, prestar em veneração o culto de latria. A diferença é idolatria e latria. Idolatria é um culto que eu presto aos ídolos, que nós cristãos não fazemos. Nos acusam, mas nós não fazemos. Nós temos o culto de latria, que significa respeito, admiração, reverência, etc. Devido ao verdadeiro Deus e a esse Santíssimo Sacramento. Segundo parágrafo. O Santo Sínodo declara, além disso, que muito piedosa e religiosamente foi introduzido na Igreja este costume, ou seja, que esse sublime e venerável sacramento seja celebrado com especial veneração e solenidade, todos os anos, em um dia específico, e que seja festivo, e que seja levado reverentemente e com honra em procissões pelas ruas e lugares públicos. Vejam o que eu dizia anteriormente. O Sínodo de Pistoia, 1786, faz isso pela primeira vez. Mas o Concílio de Trento já tinha decidido que a Eucaristia pode ser levada publicamente. Mas é só aqui que isso acontece de fato.
É muito justo que haja certos dias santos designados, nos quais todos os cristãos possam, com uma demonstração especial e incomum, testemunhar que suas mentes são gratas e agradecidas ao seu Senhor e Redentor comum, por um benefício tão inefável e verdadeiramente divino, pelo qual a vitória e o triunfo de sua morte são representados. Isso é Corpus Christi. Corpus Christi é o dia que todos os fiéis se reúnem em torno da Eucaristia, demonstrando a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz por nós. Vira a página, capítulo 6, sobre a conservação do sacramento da Sagrada Eucaristia e sua entrega aos enfermos. O costume de conservar a Sagrada Eucaristia no sacrário é tão antigo que já na época do Concílio de Nicéia, este costume era reconhecido. Além disso, quanto a levar a Sagrada Eucaristia aos doentes e reservá-la cuidadosamente para esses fins na Igreja, além de ser extremamente conforme à equidade e à razão, também é imposto em numerosos concílios e é uma observância muito antiga da Igreja Católica. Portanto, este Santo Sínodo ordena que esse costume salutar e necessário seja mantido por todos os meios. Agora vejam, o concílio deixa claro, seja mantido no sacrário, está na terceira linha, para os fins de levar aos enfermos. É o que eu disse semana passada. Eucaristia no sacrário deveria ser para os enfermos e não para dar comunhão na missa. Nós vamos chegar nesse dia? Talvez nós cheguemos. Por enquanto, né? Capítulo 7. Da preparação que se deve dar para que se possa receber dignamente a Sagrada Eucaristia. Se é impróprio para alguém aproximar-se de qualquer uma das funções sagradas, a menos que se aproxime santamente. Certamente, quanto mais a santidade e a divindade deste sacramento celestial são compreendidas pelo cristão, mais diligentemente ele deve prestar atenção, para que não se aproxime para recebê-lo, mas com grande reverência e santidade, especialmente quando lemos no apóstolo aquelas palavras cheias de terror. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Portanto, aquele que deseja comungar deve lembrar-se do preceito do apóstolo, que o homem se prove a si mesmo. Ora, o uso eclesiástico declara que a prova necessária é que ninguém, consciente de pecado mortal, por mais contrito que pareça a si mesmo, deva aproximar-se da Sagrada Eucaristia sem a prévia confissão sacramental. Então vejam, não é o padre João que é ruim e que diz que tem que confessar antes de receber a Eucaristia se tiver pecado grave. É o Concílio de Trento, há mais de 500 anos atrás. Não é o padre João que fala que casado amaziado e que mora junto e de segunda união não pode comungar. É o sínodo do Concílio de Trento. E também aqui vocês entendem que eu não posso autorizar tal coisa. Se o concílio proíbe que a pessoa comungue sem ter se confessado ou estando em pecado grave, quem sou eu para dizer, não, pode comungar, a sua consciência é que decide. Vocês são um casal amaziado? Não tem problema, vocês vivem santamente, 30 anos já que vocês estão juntos, pode comungar. Eu não posso ir contra aquilo que o concílio decidiu e que nós acabamos de ler. Eu não tenho esta autonomia, nem eu, nem o bispo, nem o papa, porque o concílio determinou. Fecha parênteses. Capítulo 8, do uso desse admirável sacramento. Mais ou menos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha. Quanto à recepção do sacramento, sempre foi costume na Igreja de Deus que os leigos recebessem a comunhão dos sacerdotes, mas que os sacerdotes, ao celebrarem, comungassem eles mesmos. Aqui já responde para vocês uma dúvida. Na hora da missa, não, mas eu sou ministro da Eucaristia. Você pode ir lá e você pegar a hóstia da âmbula e pôr na sua boca? É eu que não estou deixando? É o concílio. O leigo não pode se autocomungar. O padre pode. E o padre é que dá a comunhão para o leigo. E o leigo então comunga. Por isso que a igreja não recomenda que quando você vai receber a comunhão, o ministro vem aqui. Dê a comunhão para mim. Tchum! Roube da mão dela. Como tem gente que faz, entendeu? Porque está simbolizando que eu estou pegando. Não, eu apresento a minha mão e ela põe na minha mão. Ela me deu.
A igreja me deu o corpo de Cristo e eu então comungo. Entenderam? Obrigado. E tem gente, vocês vão ver assim, tem gente que você mal tira da âmbula assim, tchum, já pega na sua mão já. Né? Não pode. Não sou eu, hein? Não é ruindade minha. Oi. Pode falar. Qual é o procedimento da gente? A pessoa vai pegar na mão. Você dá, você não vai brigar com ninguém, né? Mas não deveriam receber assim, né? O jeito certo de receber é ou você abre a boca e põe na boca, ou você apresenta a sua mão. Esqueci o nome dele agora. Eu já lembro já. Ele dizia assim, e é coisa antiga, não sou eu, hein? O Padre João é contra a comunhão na boca. Eu dou comunhão do jeito que você quiser. Mas tem esse santo, ele é mais ou menos desse período aqui, ó. Ele dizia assim: quando você se aproxima dos reis na comunhão, apresente a sua mão esquerda como se fosse um trono sobre o qual o Rei dos Reis pode se sentar. Então vejam, a comunhão na mão é muito mais antiga do que a comunhão na boca. Ele dizia, apresente a sua mão esquerda, embaixo da sua mão direita, faça um trono para receber o Rei dos Reis. Ele dizia, eu já lembro o nome dele. Então o padre põe a hóstia e você comunga, entendeu? Esse é o jeito mais antigo, vamos dizer assim. Comunhão na boca também é válido, não impeço ninguém de comungar na boca. Mas as pessoas não entendem muito isso, né? Você não vai brigar com as pessoas. A gente tenta instruir, dizer de vez em quando, faça assim, não faça assado, né? Mas é devagarzinho. Na mão e na boca, é que na boca, às vezes não corre esse risco de claro. algo, né? Uhum. Vira a página. Claro. É uma coisa que a gente que é padre tem essa missão de ir orientando o povo devagarzinho, né? Não proibir, não brigar, mas ir orientando, né? Se cair a hóstia, cortar a boca. É um problema, que eu vou explicar outro dia, tá bom? Então nós não terminamos aqui hoje. E já são quase 9 horas, tá bom? Vocês vão começar a dormir aí. A primeira linha lá de cima. Mas, como não basta declarar a verdade, se os erros não forem expostos e repudiados, pareceu bem ao Santo Sínodo anexar estes cânones, para que todos, já reconhecida a doutrina católica, possam agora também compreender quais são as heresias contra as quais devem se precaver e evitar. Ou seja, até agora o Sínodo falou o que você pode fazer com a Eucaristia. Agora tem aqui estes 11 cânones do que você não pode fazer com a Eucaristia. Primeiro, se alguém nega que no sacramento da Santíssima Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue de Cristo, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente o Cristo todo, mas diz que ele está ali apenas como um sinal, ou figura, ou virtude, seja anátema. Anátema é a mesma coisa que excomungado, ou que herege, ou que ateu. É a mesma coisa, tá bom? 2. Se alguém disser que no sagrado sacramento da Eucaristia a substância do pão e do vinho permanece conjuntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se alguém está dizendo que na hóstia ainda é pão, mas ao mesmo tempo é pão e é corpo, é vinho e é sangue, e negar aquela conversão maravilhosa e singular de toda a substância do pão no corpo e do vinho no sangue, conversão que a Igreja Católica apropriadamente chama de transubstanciação, seja anátema. Se alguém nega que no venerável sacramento da Eucaristia o Cristo inteiro está contido em cada espécie, em cada particularzinha mais pequenina, seja anátema.
4. Se alguém disser que depois de completada a consagração, o corpo e o sangue de nosso Senhor não estão no admirável sacramento da Eucaristia, mas somente durante o uso, enquanto ele está sendo tomado, e não antes e depois, e que nas hóstias ou partículas consagradas que são reservadas após a comunhão, o verdadeiro corpo de Cristo não permanece, seja anátema. É isso que dizem os protestantes. Os protestantes fazem a ceia pascal, a Santa Ceia. Para eles, a doutrina deles é que o corpo e o sangue de Cristo está presente durante a Santa Ceia. Depois, o que sobra, joga fora, dá para o cachorro, guarda no armário. Para eles não continua a presença real de Jesus. É aqui que está a diferença entre a Santa Ceia, que os protestantes fazem, e a Eucaristia, que a Igreja celebra. 5. Se alguém disser que o fruto principal da Santíssima Eucaristia é a remissão dos pecados, ou que outros efeitos não resultam dela, seja anátema. Ou seja, mas eu sou pecador, eu comungo e fico purificado dos meus pecados. Você comunga e vai para o inferno do mesmo jeito, porque você comungou em pecado. É o que Paulo diz, comungou a sua própria condenação. Eucaristia não tira pecado de ninguém. O que tira pecado é confissão. 6. Se alguém disser que no santo sacramento da Eucaristia, Cristo, o Filho unigênito de Deus, não deve ser adorado com culto, mesmo externo, de latria, e consequentemente não deve ser venerado com solenidade festiva especial, nem ser solenemente levado em procissões, de acordo com o rito e costume louvável universal da Santa Igreja, ou não deve ser proposto publicamente ao povo para ser adorado, e que os adoradores são idólatras, seja anátema. Um padre, por exemplo, não pode dizer assim: na minha igreja não tem adoração ao Santíssimo, na minha igreja não tem procissão de Corpus Christi, na minha igreja comungou, sacrário, tchau. Esse padre está com problemas para com a igreja. 7. Se alguém disser que não é lícito que a Sagrada Eucaristia seja conservada no sacrário, mas que imediatamente após a consagração deve necessariamente ser distribuída entre os presentes, ou que não é lícito que seja levada com honra aos doentes, seja anátema. Por exemplo, tem lugar por aí que eu já vi, que termina a missa, sobram-se ali algumas tantas hóstias, em vez de guardar no sacrário, o padre faz uma segunda rodada de comunhão. Já comungaram uma vez? Já. Mas tem muito aqui, mais uma para cada. Tchum, 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 tchum. Para acabar. Para não ter o santo trabalho de ir até o sacrário, abrir a portinha, tchum, 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 tchá. Tem padre que fala, não, isso não acontece. Acontece, porque eu já vi. Então, o sínodo está dizendo, isso não pode ser feito. Se sobrou hóstias, sacrário, pronto, resolvido o problema. Ou então, sobrou hóstias. Põe de volta na vasilhinha aqui com as outras hóstias e guarda de novo para a missa que vem. Não pode. 8. Se alguém disser que Cristo, dado na Eucaristia, é comido somente espiritualmente e não também sacramental e realmente, seja anátema. Ou seja, que a comunhão só faz bem para o espírito e não faz bem para o corpo. A igreja não ensina isso. A igreja ensina que a Eucaristia faz bem para o espírito e para o corpo. Por isso que a gente dá comunhão para idoso que não entende mais o que está acontecendo. O idoso está lá na cama com Alzheimer, não sabe nem quem ele é mais. Chama o filho de mãe, o cachorro de vaca. Você dá a Eucaristia, porque o espírito talvez não está muito presente mais, mas o corpo está presente, porque a Eucaristia faz bem também para o corpo. 9. Se alguém nega que todos e cada um dos fiéis de Cristo, de ambos os sexos, são obrigados, quando atingirem a idade da discrição, ou seja, 7 anos, a comungar todos os anos, pelo menos na Páscoa, de acordo com o preceito da Santa Amada Igreja, seja anátema. Agora vejam que interessante isso, um parênteses aqui. Às vezes tem gente que vem confessar e diz assim, padre, eu não confesso faz 20 anos. Faz 7 anos, faz 3 anos. Se não confessa faz 20 anos, quer dizer que não comunga faz 20 anos. Não comungar todos os anos também é pecado. Por que é pecado? Porque eu posso comungar todos os anos. Eu sou livre. Me confesso, procuro o padre, me confesso e comungo. É fácil. Não estou dizendo que é gostoso, mas estou dizendo que é fácil.
Me confesso e pronto. Agora, se alguém não se confessa, não é porque não tinha padre, é porque a pessoa foi preguiçosa, porque a pessoa não procurou o padre, porque a pessoa casou de novo e não resolveu o casamento dela, porque a pessoa está com um pecadão por aí e não quer se livrar dos pecadão que ela tem. Então veja, por isso que a igreja diz que quem não comunga pelo menos uma vez por ano, também comete pecado. Quem vem confessar faz 20 anos nunca confessa esse pecado, mas deveria. Olha, no último ano fui à missa todos os dias, mas não comunguei. Pecou. Pecou por preguiça, pecou por falta de consideração, pecou porque não quis se confessar. Fecha o parênteses. 10. Se alguém disser que não é lícito ao sacerdote celebrante comungar, seja anátema. Este aqui é muito particular, porque vem de uma questão seguinte. Por exemplo, o padre vai celebrar a missa, eu vou celebrar a missa. Estou com um pecado grave, seja ele qual for. Posso celebrar a missa, sim ou não? O que vocês acham? Por quê? O senhor representa a Cristo, não é só o Pai. Represento Cristo? Não é só o Pai. Porque não sou eu só. Vocês estão vendo eu, estão pensando em mim. Nossa, o Padre João não para mais de falar. Mas na verdade, eu estou agindo em persona Christi. Ou seja, por mais pecadão que eu tenha, na hora da missa, não sou eu que estou celebrando, é Cristo que está celebrando em mim. Por isso, mesmo que eu tenha pecado grave, durante a celebração da missa que eu estou celebrando, eu posso comungar. Porque não sou eu que estou, é Cristo que está. Entenderam? Essa é a diferença. É claro que na minha consciência de ser humano, eu deveria procurar a confissão antes de celebrar a Eucaristia, né? Para dar só um exemplo, até alguns anos atrás, e não muito tempo, mas até antes um pouquinho do Vaticano II, por exemplo, se questão do jejum eucarístico, 1 hora antes da Eucaristia, quem é casal não podia ter relação um dia antes, senão não podia comungar no dia seguinte. Padre, por exemplo, não podia dormir tantas horas, não podia ler tal tipo de livro, não podia, sei lá, antes de receber a Eucaristia, diversas questões, né? Hoje em dia a igreja pensou, refletiu muito, viu que são coisas que eram excessivas e que não estão ligadas diretamente a pecado grave, né? Então, mas existe essa questão, tá bom? Último, se alguém disser que somente a fé é preparação suficiente para receber o sacramento da Santíssima Eucaristia, seja anátema. Basta ter fé para receber a Eucaristia? De fé o inferno está cheio. Sabe o que é que Santa Teresa d'Ávila, uma vez ela viu? Teve um sonho com o inferno. O capeta apareceu para ela e falou assim, vou te levar até o inferno. Desceram os dois do elevador, até lá embaixo, aquele calorão que estava. O chão do inferno diz que era feito de padre e de freira. E as paredes de bispos. Para dizer assim, que não é porque é padre, é bispo, é freira, que está cheio de fé por aí, que não vai para o inferno. Vai mais rápido ainda. Vai direto, tchum, né? Então não basta a fé. E para que tão grande sacramento não seja recebido indignamente, e assim para a morte e condenação, este Santo Sínodo ordena e declara que a confissão sacramental, quando se pode ter um confessor, deve ser feita necessariamente de antemão, por aqueles cuja consciência está sobrecarregada com pecado mortal, por mais contritos que se considerem. Eu estou super arrependido daquilo que eu fiz, mas não me confesso. Adianta? Não. É contrição somada à confissão. Mas se alguém presumir ensinar, pregar ou obstinadamente afirmar, ou mesmo em disputa pública defender o contrário, seja imediatamente excomungado. Então veja, o que a igreja crê sobre a Eucaristia é o que nós lemos aqui. Vocês levam, lê com atenção, né? Mostra para o marido, para a mulher, você leva para sua mulher, para sua filha, manda para as duas lá, fala, ó, para de viajar vocês duas, vão estudar. Vai ter trabalho. Leva para o seu marido, vai estudar também. Opa. Perguntas. Perguntas fáceis, hein? Porque já é 9h05 já. Não me comprometo. O que o Alessandro perguntou, eu vou responder em outra ocasião, tá bom? Voltando um pouquinho, a confissão, o padre também que se confessa. Se confessa também, né?
O padre tem esse dever, primeiro, moral consigo próprio, porque eu sei que fiz alguns pecados que são graves, vou celebrar os sacramentos, então automaticamente tenho que estar reconciliado para, né? Segundo, eu tenho um dever quase que pastoral, porque pense bem, falo na missa, insisto com vocês, toda missa eu falo, tem que confessar, e eu não confesso. O que é que Jesus diria para mim? Fariseu hipócrita, manda fazer e você próprio não faz, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então, não funciona, né? Você confessa, depois comete pecado, depois vai confessar e confessa o mesmo pecado de novo. Daí vai receber está em pecado. Sim, depende. Então não pode confessar se é pecado. Não, a confissão funciona assim, né? Rapidamente, tá bom? Até um tempo atrás, a matéria da teologia que fala sobre confissão é a teologia moral, que é o que eu estudei. A teologia moral dizia assim: a sua confissão só será válida se você se confessar de todos os seus pecados, que você se recorda, arrependido totalmente de todos os seus pecados. Tinha que ter essas duas coisas, entendeu? Hoje em dia, a teologia moral pensa um pouco diferente. A teologia diz assim: para a sua confissão ser válida, você tem que se confessar contrito do pecado arrependido. Então, não se fala mais de todos os pecados, nem de uma contrição perfeita. Por exemplo, comi demais hoje no almoço. Pecado da gula, que me leva ao pecado da preguiça, que pode me levar ao pecado da luxúria e pecados do sexto mandamento. Pecado grave. Mas eu tive outros pecados também. Falei mal dos outros, dirigi mais do que eu deveria na estrada e subornei alguém e por aí vai. Mas este pecado está me cobrando na consciência. Vou até o padre e digo: padre, comi demais. Penitência e absolvição. O padre me dá. Estou perdoado deste pecado? Estou. Estou perdoado dos outros pecados? Não estou. Posso receber a Eucaristia? Não, porque eu só confessei um pecado. Entendeu? A minha confissão foi válida, mas para aquele pecado que eu confessei. Agora, digamos que esses outros pecados que eu cometi, eu já não me lembro mais deles, porque fazem tempo já. Eu só me lembro de ter comido demais. A minha confissão está válida e eu posso comungar? Sim, porque pecado esquecido é pecado perdoado. Entendeu? Então, varia muito disso, de quanto eu me lembro, da consciência que eu tinha quando eu pequei, se eu repeti o pecado foi por quê? Né? Se alguém pergunta para um padre que estudou direito canônico se uma coisa é certa ou errada, ele vai dizer sim ou não. Se pergunta para um padre moralista, como sou eu, não porque eu só falo e não faço, porque eu estudei moral. Se uma coisa é certa ou errada, eu vou dizer depende. Vou dar um exemplo. Imagina você está lá no Passo Fundo, lá na terra da Marinalva lá. Você vê a Marinalva pegar um cavalo lá, e sair correndo com o cavalo. O que é que você vai pensar da Marinalva? Está judiando o cavalo, o que mais? Roubou o cavalo, cavalão bonito, marronzão. O cavalo era do Joaquim, cavalão assim, da Guatiara, né? Cavalão rabo comprido, com a crina trançada, né? A gente vai pensar isso. Agora, para que de fato a Marinalva pegou o cavalo? Pode ter pego para roubar, pode ter pego para judiar, mas vai que a Maria Isadora, que é a sobrinha da Marinalva, foi picada por uma cobra e o carro dela não pegou, e o único jeito de trazer a criança para a Santa Casa era aquele cavalo. Entendeu? Veja que são 3 situações e cada uma delas tem um juízo moral. Então, por isso que para o moralista, a situação em si depende. Se você chega para mim e fala assim: padre, tenho fumado como nunca fumei na vida. Eu vou te perguntar, por que você fuma? Você fuma porque quando você era bebezinho, a sua mãe te rejeitou? O seu pai bateu na sua mãe? Você cresceu sem o pai? Você cresceu sem a sua mãe? Você pulou a fase oral do seu desenvolvimento infantil? E hoje você tem que se preencher com um cigarro? Entendeu? Não é pecado grave.
Agora, você fuma por safadeza? Pecado grave. Então, depende. O que mais? Por exemplo, se uma pessoa que a gente sabe que não fez a primeira comunhão, uma pessoa especial, ou é uma criança, que a gente sabe que não tem idade ainda, está na fila e pede a comunhão, o que a gente faz? Se pede, nós não damos. O problema é quando recebe sem pedir, né? Que já aconteceu também. Na fila. Uma vez, né, lá onde eu estava na paróquia anterior, veio, não lembro qual, mas era uma criancinha, uma pequenininha. Veio na fila e eu perguntei, você já fez a primeira comunhão? Porque era muito pequenininha. Ela fez, já. Eu dei a comunhão. Depois da missa, a mãe veio e falou assim para mim, padre, ela não fez a Eucaristia, ela tem 6 anos ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então ela já fez a primeira comunhão na missa de hoje. É pecado? Não é pecado, entendeu? Pode ser uma falta, né? Porque o processo da igreja é esse, você faz a catequese, você se confessa, você tem maturidade, você recebe a Eucaristia, né? Mas como eu disse semana passada, tem igrejas por aí que bebezinho já recebe a comunhão, né? As igrejas orientais, por exemplo. Então, depende. No caso de uma pessoa especial, por exemplo, que ela não seria mentalmente capaz de... Claro, aí é um outro caso, né? Sei lá, a pessoa tem síndrome de Down, tem um atraso mental, né? Sei lá, o que pode haver por aí, né? Como é que eu vou dar catequese para essa criança, para essa pessoa, né? Como é que eu vou explicar que não pode, né? Então, por exemplo, a sobrinha da Claudineia, a Chiara, né? A Chiara tinha paralisia infantil, né? Tinha 14 anos, acho, né? Que ela tinha, 14, 15 anos, né? Ela nunca foi catequizada, entendeu? Mas ela recebia a Eucaristia. Até quando ela conseguia engolir, ela recebia a Eucaristia. Depois que ela pôs a sonda, aí não tinha jeito mais de dar comunhão para ela. Entendeu? O que mais? Mais uma. Na hora da comunhão, tem alguma regra específica de contato com uma conversa? Não pode falar com o ministro, alguma coisa assim? Como assim? Tipo, às vezes aconteceu alguma coisa, chamou o ministro naquela hora e conversou com ele. Tem alguma coisa específica? Não. Uma pessoa que está na missa chamar você? Não tem nada. Não, é claro, você estando com a âmbula na mão, por exemplo? Ah, entendi. Não, é claro que você... o que eu costumo dizer é sempre assim. Vou dar um outro exemplo. Você vai levar comunhão para o seu enfermo. Você vem aqui na Capela do Santíssimo, põe o seu jalequinho, pega a Eucaristia, põe na teca, põe na bolsinha aqui e vai levar a Eucaristia para o seu doente. Quando você sair da igreja e você encontrar comigo e eu te falar bom dia, você vai responder o meu bom dia. Você não vai sair assim da igreja. Você não vai chegar na esquina aqui e vai falar, pare os carros que Jesus está passando. Não, você vai obedecer o semáforo, entendeu? Você vai pegar o seu carro, você vai pôr o cinto de segurança. Você vai andar a 30 por hora na rua que tem que andar a 30, porque você está com a Eucaristia? Está, mas você também é ser vivo. Então, é um pouco isso, entendeu? Você está levando a Eucaristia, mas você ainda é bem educado, você ainda respeita as leis de trânsito, você ainda... Entendeu? Tudo mais, né? Então é a mesma coisa, você está na missa, está dando a comunhão. Alguém te diz assim, sei lá, onde é que é o banheiro? Você fala assim, espera um pouquinho que já está acabando a missa. Entendeu? E vai lá e pronto, né? Entendeu? Resolvido? O resto vocês pensam, reflitam, tá bom? Leiam bem esse papel que eu dei para vocês. Se tiverem outras dúvidas, pode perguntar na semana que vem, não tem problema nenhum, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre as posições e gestos litúrgicos. Quando que é então? É dia 17, tá bom? Deixa eu só parar aqui.